As relações ecológicas são interações que ocorrem entre os seres vivos. Além dessa classificação, as relações ecológicas elas podem ser tidas como harmônicas ou desarmônicas. As relações harmônicas ocorrem quando traz benefício a todos os envolvidos ou traz benefício a um, mas sem causar prejuízo a outro organismo envolvido na relação. É também conhecida como positiva. Já as relações desarmônicas acontecem quando causa algum prejuízo para algum dos envolvidos. É também conhecida como negativa. Elas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, sendo classificadas como relações intraespecíficas ou de espécies diferentes, como relações interespecíficas. O bando. Essa relação ocorre entre indivíduos da mesma espécie, como por exemplo, os pássaros. A vida em bando traz grandes benefícios para os animais, pois favorece a proteção do grupo e facilita a reprodução e a busca por alimentos. Além dos indivíduos do grupo estão sempre juntos, existe uma divisão do trabalho e uma cooperação entre todos os membros. A colônia. Os recifes de corais é um dos exemplos dessa relação que é intraespecífica, ou seja, que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. Na colônia, todos os indivíduos atuam de forma benéfica, sendo uma relação harmônica. Essa interação é caracterizada pelo fato de que seus componentes mantêm-se sempre ligados fisicamente. Os organismos que fazem parte dessa associação podem ser unicelulares ou multicelulares, e nessas associações pode ocorrer ou não a divisão do trabalho. A sociedade. Um dos maiores exemplos dessa relação são as abelhas. Essa interação é estabelecida entre organismos de uma mesma espécie que se organizam de modo que todos trabalhem em prol do sucesso do grupo, ou seja, vivem de modo cooperativo. Diferentemente do que ocorre em uma colônia, na sociedade, os organismos não estão associados anatomicamente, ou seja, cada indivíduo é independente. Nela, todos os envolvidos são beneficiados. O mutualismo. Essa relação é benéfica para ambos os indivíduos, ou seja, é uma relação positiva e interespecífica. Nessa relação pode acontecer de duas maneiras: de modo obrigatório, denominado simbiose, ou de forma facultativa, chamada de protocooperação. Os líquens, associação entre águas e fungos, constituem uma relação de simbiose, visto que é obrigatória para a sobrevivência dos envolvidos. Já na protocooperação, as espécies também podem viver de modo independente, sem nenhum tipo de prejuízo. Por isso, a relação não é obrigatória. A interação entre as espécies envolve a troca de transporte, proteção, alimento ou camuflagem. Comensalismo. As hembras são um exemplo clássico de comensalismo. Essa relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, no qual um deles será beneficiado, enquanto o outro não será nem beneficiado e nem prejudicado. No comensalismo, observa-se que as espécies se aproveitam de outra para conseguir alimento e locomoção. O inquilinismo. As bromélias e orquídeas são chamadas de plantas epífitas. Esse tipo de planta possui uma característica que as diferencia das demais. Para sua proteção e sobrevivência, elas vivem sobre a superfície de outra espécie. Casos como esse são exemplos de inquilinismo, que é uma relação interespecífica harmônica, visto que um dos indivíduos da relação é beneficiado e o outro não é prejudicado. O amensalismo.
também conhecido como antibiose, é um tipo de interação desarmônica na qual indivíduos de uma população secretam substâncias que inibem o crescimento e desenvolvimento de outras espécies. A espécie que secreta a substância é chamada de inibidora, enquanto a espécie que é prejudicada denomina-se amensal. Nessa interação, a espécie inibidora não se beneficia da espécie amensal. A competição é uma relação ecológica desarmônica, sendo intraespecífica ou interespecífica. A competição pode ocorrer por diversos motivos, como demarcação de território, diminuição de alimentos, por parceiro para o acasalamento quando se trata de competição intraespecífica, ou seja, de mesma espécie, e outros motivos. No vídeo, os leões conhecidos como reis da floresta brigam por demarcação de território. O parágrafo consiste em uma relação ecológica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um dos envolvidos é prejudicado. Portanto, é uma relação desarmônica. Nesse tipo de interação, uma espécie se associa a outra e passa a regirar o alimento desse indivíduo. A espécie que se alimenta da outra é chamada de parasita, e o organismo que fornece o alimento é chamado de hospedeiro. O predatismo ou predação é uma relação ecológica interespecífica, em que uma espécie animal predadora, decorrente ao instinto de sobrevivência, captura e se alimenta de outra espécie de nível trófico inferior, denominada presa. Esse tipo de relação ocorre principalmente em seres carnívoros. Dessa forma, o ato predatório favorece a espécie predadora, enquanto as presas são desfavorecidas, sendo uma relação desarmônica. Do ponto de vista ecológico, o predatismo representa um mecanismo que regula e controla a quantidade de indivíduos de uma determinada comunidade. Contudo, surgiram adaptações desenvolvidas pelas presas para escaparem das predadoras, como, por exemplo, o mimetismo, a camuflagem e o aposematismo. A herbivoria. Os animais herbívoros ingerem parte da planta para seu alimento e nutrição. A planta então sofre prejuízo, obtém vantagem. Por isso, é considerada uma relação ecológica negativa, já que há prejuízo para um dos seres participantes, nesse caso, a planta. Uma relação interespecífica, assim como o predatismo, as plantas também desenvolvem mecanismos de defesa contra predadores, como a produção de toxinas, repelentes, espinhos, ou seja, defesas físicas e químicas. Canibalismo é uma relação em que um indivíduo mata e alimenta-se de outro indivíduo da mesma espécie. Portanto, é uma relação intraespecífica e desarmônica, visto que ocorre a morte de um dos indivíduos da relação. Um exemplo bastante conhecido é o dos chamados louva-a-Deus. Alimenta-se do macho antes, durante ou depois da relação. O canibalismo é um comportamento considerado relativamente raro entre os seres vivos.